E estamos aqui com mais um vídeo Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedir, não é? É isso mesmo, deixe o seu like, siga o nosso conteúdo e se der, mas ainda nos apoie. O nosso pix é doutorjcr@gmail.com. E nós tivemos agora recentemente a reunião da OTAN, que terminou em Madrid. Protesto geral lá, foram 2.000 pessoas protestando contra a guerra, é uma guerra que interessa só aos Estados Unidos e a meia dúzia de líderes que são subalternos aos interesses americanos nessa confrontação, tanto com a Federação Russa quanto com a China. E aqui no Brasil, estava ocorrendo de forma mais ou menos simultânea, uma reunião muito importante marcando os 13 anos dos BRICS. BRICS, você sabe muito bem que é o agrupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, é uma discussão que eu faço agora em cima de um artigo da Sputnik, muito bom artigo da Sputnik News, justamente conversando com especialistas sobre a história do BRICS, que se iniciou lá em 2009 e agora está completando, então, 13 anos. E a gente está trazendo essa matéria aqui para a reflexão de vocês, eu estava lendo, é muito interessante, é da Sputnik Brasil. É o tipo de análise que você não vê nas mídias chamadas convencionais, né? Também você não vê uma matéria desse nível de profundidade também, nem no Brasil 247, nem na Carta Capital. A Carta Capital, às vezes, você vê coisa desse nível aqui, tá? Mas, em termos de geopolítica, realmente não. Quem costuma falar sobre essas temáticas são alguns especialistas, né? Em relações internacionais, não é? E aí eles falam, e de vez em quando eles dão uma entrevista ou outra, mas essa abordagem aqui que a Sputnik traz sobre os BRICS é bastante interessante. E o título é uma matéria do dia 16, do dia 16 de junho, tá? Ou seja, recente, né? Nós estamos em 1º de julho agora. Nós estamos aqui com os líderes, esse é o líder da África do Sul, esse é o líder da Índia, aqui está o Bolsonaro, né, no centro, e aqui está o Putin e aqui está o líder da China. Tem alguns trechos que são interessantes, é bastante longo, tá? Bastante longo não, dá para você ler em 5 minutos, eu vou só dar um foco aqui nos principais. Na data de celebração do encontro que selou a aliança entre os 5 países, a Sputnik explica a evolução dos BRICS nos últimos anos e as perspectivas do grupo em uma nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial que está surgindo agora após, já no meio do conflito Rússia-Ucrânia, né? Essa ordem já começa a se tornar bem definida, né? Segundo especialista, a atual conjuntura política e econômica global reforça a necessidade de ampliação e unidade. É o que está acontecendo agora, né? E nós tivemos então a reunião dos BRICS, aconteceu agora no dia 24. Eles colocam aqui então que, na verdade, essa iniciativa começou em 2009, então se reuniram os líderes do Brasil, Rússia, Índia e China. Aqui não estava ainda a África do Sul. Se reuniram na cidade russa de Ekaterimburgo, foi a primeira cúpula do BRIC. E aí, uma década depois, ou seja, em 2019, então, veio a África do Sul. Agora vocês sabem, tá bem? Não sei se vocês sabem de fato, mas há já as sondagens e até a candidatura tanto do Irã quanto também da Argentina. Então, a data mesmo de formação dos BRICS foi no mandato do governo Lula, né? Foi em 16 de junho de 2009. E naquele momento, repetindo, éramos Brasil, Rússia, Índia e China. Então não era BRICS, era BRIC. Então aqui cita, né, que quase uma década depois, uma década e meia depois da incorporação da África do Sul, os presidentes Bolsonaro, Putin, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro Narendra Modi, se preparam para a próxima reunião dos BRICS de forma virtual no dia 24. A reunião já aconteceu. Tá? Foi uma reunião onde o Vladimir Putin fez a questão de ressaltar na visão dele, e parece que é o que está realmente acontecendo, o novo mundo multipolar, né? Um novo mundo onde, na verdade, não tem só uma nação ou um grupo, né? O chamado atlanticismo, as nações europeias, né, do Atlântico, né? Então a Europa junto com os Estados Unidos, esse é o atlanticismo, né? Juntando também o Japão e a Austrália, né, que aí dominam o mundo, né? Então agora também nós temos um mundo onde começa a se configurar de uma forma cada vez mais intensa, um outro grande polo, que é então a Rússia junto com a China, né? E aí a gente não sabe onde é que
vão ficar os outros países. Mas, a princípio, essa reunião dos BRICS que aconteceu agora no dia 24, ela aconteceu simultaneamente, enquanto também estava rolando lá, né, e já antecedendo a própria reunião da OTAN, que redefiniu o papel da OTAN. Foi uma atitude corajosa do Bolsonaro entrar nessa, teve que reconhecer, e porque obviamente, né, essa reunião e o que rolou, que foi o reforçamento da vocação dos BRICS em continuarem lutando por um mundo multipolar, não agradou em nada, absolutamente em nada, ao Joe Biden, agora numa luta geopolítica e econômica contra a China e também contra, especialmente, a Rússia, né? Então, agora, a OTAN, né? A OTAN, ali, os Estados Unidos mandando, né, nos demais países europeus que estão sob o guarda-chuva da proteção americana, definiu agora não somente a Federação Russa como um inimigo estratégico, mas também a China. Isso vai além da questão simplesmente política. Isso também não somente passa, principalmente passa pela nova ambientação econômica. Lembrando que a China está fazendo um movimento já de alguns anos, formatando o que seria a nova Rota da Seda, procurando trazer para o lado dela, né, uma série de países ali da África Central a esse projeto que levaria então um grande corredor de exportação dos produtos vindo da China para a Europa, né? Então isso é uma movimentação nesse sentido, que eu creio que seja justamente uma tentativa também de anular esse efeito, dentre outros fatores. Então a reunião aconteceu agora, né? E aqui a análise, o objetivo, como se coloca aqui, se naquela época as nações emergentes visavam a integração e a expansão financeira na esteira da crise de 2008, atualmente o agrupamento busca uma reaproximação e maior resistência às diversidades e hostilidade geopolítica. Realmente, esse evento da agora foi uma clara demonstração de posicionamento geopolítico. Eu gostaria de lembrar também que nenhum desses países do BRICS, nem o Brasil, nenhum deles, nem a África do Sul, nem a China, eles apoiaram qualquer sanção contra a Rússia. Não fizeram nenhum movimento, aliás. Nem mesmo a Turquia, que faz parte da OTAN, também não se colocou também contra a Rússia e declarou textualmente que não vai realizar nenhuma sanção contra a Rússia. Países também voltados para o lado ocidental, né, e que vivem na esfera dos Estados Unidos, como Israel, também não embarcaram nessa. Se a gente for olhar mesmo no mundo, só aqueles países que são os países europeus que vivem sob a tutela americana que estão, nesse momento, sancionando a Rússia. Os demais do mundo, não. Não tem nenhum outro país afora esse agrupamento europeu, né, onde os dois cabeças são os Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, e na Europa, o Boris Johnson. Então, são esses. O resto do mundo, não. Então, está sofrendo as consequências de tudo que está acontecendo. Essa é a verdade. Então, a imprensa passa uma percepção para a população que todo o planeta está, na verdade, contra a Rússia e a favor da Ucrânia. Na verdade, aqui no Brasil, a mídia, essa mídia corporativa, ela vende justamente essa narrativa. Ela ressoa essa narrativa. A narrativa da CNN, a narrativa da Euronews, a narrativa da BBC e tudo. Mas o mundo todo não é assim, não, tá? O mundo todo vê isso de uma maneira mais distante, porque sabe que é de uma complexidade muito grande e entende também as motivações geopolíticas que levaram a Rússia, então, a fazer esse movimento audacioso e confrontar toda a OTAN e os Estados Unidos. E aí sim rachou o mundo, e aí a nova ordem mundial com o mundo multipolar se tornou evidente. Hoje o momento é muito importante, o BRICS deixa de ser um grupo fortemente voltado à agenda econômica, maior participação nas instituições multilaterais, como a FMI, para ter um aspecto geopolítico mais preponderante, afirmou Garcia a Sputnik. O Garcia, Ana Elisa Garcia, diretora do think tank BRICS Policy Center, vinculada ao Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ou seja, uma especialista em BRICS. Tá? Então é uma declaração, é uma visão que eu acho que é a correta. Segundo a especialista, a Garcia, o ponto de virada ocorreu antes mesmo do conflito na Ucrânia com a evolução tecnológica e militar da Rússia. Quando a China começou
evolução tecnológica e militar da China, aliás. Quando a China começou a despontar e já apontar para ser a substituta no mundo da hegemonia americana em termos econômicos, aí os Estados Unidos começaram a pular, especialmente no governo Trump. Né? Então, começou mesmo daí. Os Estados Unidos passaram a ter uma postura mais agressiva na Ásia, explica a diretora do BRICS Policy Center, sob a justificativa de defender a segurança maior. Washington vem promovendo aliança na região e ampliando o cerco econômico a Pequim. É isso que eles vêm fazendo. Lá, a presença cada vez mais ostensiva na própria Taiwan, né, a República da China, inclusive violando, né, um acordo que eles fizeram na década de 40, um pouco depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, que tudo que fosse tratado com a República da China, ou seja, Taiwan, precisaria antes ser passado pela República Popular da China, que havia vencido então a guerra, né? Os comunistas. E eles, claro que esqueceram isso ao longo dos anos, e hoje em dia não estão nem aí. Aliás, como os Estados Unidos sempre faz, não é? Então, é realmente um cerco. Eles tentam cooptar o tempo todo a Índia e os países que estão ao redor da China, né? Porque isso é bastante estratégico para eles. É a questão realmente de dividir, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos agora uma clara aliança e não antagonismo entre a Índia, que é o segundo maior país em termos de população do mundo, e a China, é o primeiro país em termos de população do mundo, a China com 1,5 bilhão de habitantes e a Índia com 1,4 bilhão de habitantes, os dois se juntassem, fosse pragmático, se juntassem, e praticamente seria a dominância do mundo, porque daria a maior parte em termos de produção no planeta e também em termos de consumo, né, cada vez mais. Então, mas a Índia e a China têm sérios problemas fronteiriços de reivindicação de território um contra o outro. Vivem as turras, então isso realmente isso é o que interessa aos Estados Unidos o tempo todo. Então, a crise ucraniana, ela consolida então a preocupação ocidental com o BRICS, de uma maneira que não havia no passado. A Pata Garcia, claro que eles não querem que surja um novo bloco, ou que esse outro bloco já existente se consolide cada vez mais. As forças do Ocidente não estão necessariamente abertas ao diálogo, mas forçadas a dialogar. Temos visto a velha tática de dividir, foi como eu disse, para reinar, com a tentativa dos Estados Unidos de cada vez mais se aproximar da Índia, acabei de falar. Não só politicamente, mas do ponto de vista econômico, até mesmo na pandemia. É um movimento que os Estados Unidos costumam fazer. E quando eles não conseguem fazer de uma forma dentro da legalidade, e aí eles então tentam desestabilizar o país, como aliás eles estão tentando fazer nesse momento na Índia. Eles estão tentando estabilizar os Estados Unidos, tentando desestabilizar o governo da Índia. Tá? Com relação ao Brasil, os Estados Unidos mantiveram um relativo distanciamento na missão do especialista, mesmo no período que Donald Trump esteve no poder concomitantemente a Bolsonaro, apesar do alinhamento ideológico. Não era central e importante uma aliança com o Brasil. É óbvio que não, né? O Brasil, na gestão Bolsonaro, não teve peso nenhum. Ele se anulou no cenário internacional, porque nós temos à frente do nosso governo simplesmente um zero à esquerda, né? É um nada, né? É só bobagem, só cometendo gafe e cedeu o que tinha que ceder. Então, quem é que vai negociar com o vassalo? Ninguém, simplesmente usa o vassalo. É o que os Estados Unidos fizeram. Fizeram e ainda fazem, pinta e bordado. Né? É uma matéria bem interessante. Esse aqui eu acho que é relevante a gente falar. Novo ciclo não terá hegemonia do Ocidente. O especialista em relações internacionais Charles Penaforte, professor da Universidade Federal de Pelotas, avalia que o Ocidente é muito refratário a qualquer mudança no status quo, claro. Segundo ele, no entanto, a nova ordem revela uma perda de poder tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Ele diz que já está havendo uma cooperação mais horizontal e bem diferente da observada no século XX, sob o comando do eixo transatlântico, que é o tal do atlanticismo, como eu falei logo no início, entre os Estados Unidos e a União Europeia. Essa dominação toda se dá por uma questão institucional, por exemplo, usar como moeda de reserva nas trocas internacionais no mundo o dólar. Isso agora começa a ser modificado, com o rublo sendo cada vez mais utilizado e o yuan também, são as moedas russas e chinesas. O rublo nesse momento vale mais, inclusive, que o dólar. Né? Tem
um poder de face da moeda maior. O Brasil, para poder negociar de igual para igual, tanto com a Rússia quanto com a China, também tem, além de dólar, também tem rublo e yuan. Países como, por exemplo, Israel também, e outros países também. Então, essa questão agora da institucionalidade, não é, do dólar ser a moeda de reserva começa a ser abalado no mundo, e isso vai levar a um problema que eu vejo da seguinte forma. Durante a pandemia, os Estados Unidos emitiram moeda geral, tá? Foram alguns bilhões, eu acho que chegou a $1 trilhão de emissão de dólar dentro dos Estados Unidos para custear todo o auxílio dado para a população americana. Aquilo tudo ali que gerou agora essa inflação toda que a gente vê no mundo, porque eles exportam a inflação deles. Então, o que a gente está vendo agora é um reflexo da própria inflação americana, é isso que está pegando agora no mundo todo. Não é exatamente a questão da guerra Rússia-Ucrânia, porque lá não está saindo as commodities que antes saíam da Ucrânia. A razão maior é a inflação americana e toda a moeda que eles simplesmente, através de uma maquininha, geraram. Eu gostaria de lembrar também que os americanos devem, ou seja, eles têm um déficit, tá, de 30 trilhões de dólares contra um PIB de 18 trilhões. Então vai chegar no momento que eles não vão ter como pagar isso. E já há alguns anos, tanto a Rússia quanto a China, elas começaram a se desfazer das suas reservas em dólar e migraram então para o ouro. Tá? Isso já vinha acontecendo já muito antes do conflito Rússia-Ucrânia. Por que eles fizeram isso? Porque, evidentemente, sabiam que a bomba dólar ia estourar em algum momento, como vai acontecer. Então, caindo essa moeda de reserva e ela se tornando menos importante no mundo, é óbvio que o poder de uma nação em ditar os rumos do planeta também se esvazia. Outra coisa também que eles têm na mão deles é esse sistema interbancário chamado SWIFT. Esse sistema, por exemplo, é que agora tirou as instituições russas tentando esmagar a Rússia de tal forma que ela não pudesse transacionar com os demais países do mundo, porque a maioria dos países usam esse sistema. Então agora também existe um sistema, existe um sistema russo de troca interbancária e também existe um sistema chinês. E esses sistemas também vão crescer, a penetração dele no mundo, e o SWIFT vai ficar cada vez também menos importante, ou seja, menos poder ainda, que é um poder econômico, na mão tanto da Europa quanto do Ocidente, quanto dos Estados Unidos, ou seja, o tal atlanticismo, é o eixo atlântico, conforme vocês veem aqui. Perdendo esses dois vetores, resta a questão militar, não é? Nós temos hoje Inglaterra, Estados Unidos, França como potências marítimas. A Rússia não é uma potência marítima, ela nunca fez grandes investimentos no seu poder naval. A China a mesma coisa, mas a China agora está fazendo esse movimento e está tentando ser também uma potência marítima. Tá? E aí essa tentativa é justamente para contrabalançar esse efeito de hegemonia que os Estados Unidos têm de poder levar o seu poder militar a qualquer lugar do planeta. Justamente por isso que os Estados Unidos agora estão lá junto de Taiwan dizendo, olha só, a gente vai defender você. Estão lá os porta-aviões deles. E a China acabou de lançar um porta-aviões do mesmo porte e do mesmo tamanho do porta-aviões de maior porte dos Estados Unidos. Então, isso com o tempo vai se equilibrar cada vez mais. A China também acabou agora também de comissionar um novo avião de combate stealth, também tão avançado quanto os F-35. Então a coisa começa a se equilibrar. E qual é o outro fator também de dominação grande? A cultura americana. Cultura americana está em tudo quanto é lugar. Ela é o principal fator dessa visão de hegemonia, levando os hábitos dos americanos, levando o seu modo de vida, a comida, McDonald's, Sale e outras coisas mais, tá? Para que as pessoas então dos outros países elas se acostumem a ver os Estados Unidos como os imperadores do planeta. Então isso também começa também
a se tentar derrubar isso por uma visão que é uma visão mais voltada para a manutenção da cultura de cada país, entendeu? De cada bloco. Por exemplo, o bloco da Eurásia, ele está tentando ter uma cultura eurasiana, com os valores da Eurásia. Nós, da América Latina, deveríamos fazer a mesma coisa, uma cultura latino-americana, Brasil e os países que são da América Latina e que falam espanhol, e não engolir a cultura americana, os hábitos americanos, os filmes americanos da Netflix, que vangloriam os combatentes americanos, eles são os maiores, os melhores. Isso é um instrumento da dominação. É assim que eles dominam os países, por esses vetores. E essa reflexão aqui é boa, um ciclo está terminando e no novo não terá hegemonia do Ocidente, mas essas outras condicionantes têm que acontecer também, que eu citei. A cooperação já está ocorrendo, mesmo com as assimetrias existentes no BRICS, por exemplo, afirmou Penaforte e Sputnik Brasil. Então, é uma matéria legal, é grande, tá? Não vou ler tudo, eu acho que esses são os principais pontos. BRICS no divã, quais os desafios fundamentais do grupo, que concentra mais de 30% do PIB mundial, não é pouca coisa. Então, é isso.